Estes, porém, os fatos registrados no Evangelho de João, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais o seu nome. Nunca pode tirar o foco desse propósito do Evangelho de João. É para que crendo no Filho de Deus, no Cristo. Amém? Nós vamos ler a partir do verso 35. Pessoal, fica assim, aqui. O capítulo 6 começa falando sobre a multiplicação dos pães. E muita gente desconecta esse milagre de Jesus, esse sinal, como é falado na Evangelho de João, como se fosse uma coisa isolada, né? A gente entendeu já aqui, nesse estudo do capítulo 6. E a multiplicação dos pães aqui, Jesus faz, tem um propósito muito específico, além de alimentar a multidão com o pão físico. Mas Jesus queria se revelar como o pão da vida, como ele vem, como já estudou na semana retrasada, onde Jesus se revela como o pão da vida. Ele faz aquela comparação com o maná, o pão que desceu do céu, que veio do céu, foi enviado. E aqui Jesus ele fala que ele é o pão que desceu de não é o pão que foi descido, mas o pão que desceu. Ele está fazendo essa associação e mostrando que é muito maior do que o maná do deserto. O maná era um pão físico, que alimentava somente o corpo. A dimensão é que ele é o pão que desceu do céu para alimentar espiritualmente o seu povo. E aí o verso 34, como já viu na última leitura que a gente fez, eles disseram, você engordava sempre desse pão. Nós realmente não entendemos nada do que Jesus estava falando. A gente lembra a conversa da Tânia, que a gente falou lá no Evangelho. Você fala, se você conhecer, se está falando com você que já está aqui, você nunca mais vai crescer. Você não vai sabe, eu nunca mais tenho que buscar aqui. Para não entender o que Jesus estava falando, a gente vê agora que esses homens aqui também não entendem o que Jesus está falando. E dá-nos sempre desse pão. Foi até aí que a gente estudou na semana retrasada. Agora, então, vamos ler do verso 35 até o verso 47. E Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem vem em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que vai me dar vem a mim, de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: eu não perca nenhum de todos que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. E os judeus começaram a criticá-lo, pois disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é ele Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Como pode estar dizendo desci do céu? Jesus respondeu: não me critiqueis. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou ou não trouxer, e eu não ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, venha a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade, vos digo: quem crê tem a vida eterna. Uma garrafa de água? Senhor, nós pedimos a tua iluminação nesta manhã. O Senhor venha falar aos nossos corações. Nós precisamos da tua graça. Senhor, revela-nos a tua vontade, revela-nos o teu ser em nós esta manhã, para que nós possamos te louvar e te glorificar em tudo que nós somos e todos. Vamos sempre. Não, então, mas o teto é que tá nivelado. Depois que esses homens falam, não sempre desse pão.
E aí Jesus declara mais uma vez: eu sou o pão da vida. Eu falo, vocês não estão me entendendo? Eu estou falando mais de pão físico. Eu sou o pão da vida. E esse eu sou o que a gente vê no decorrer do estudo. A câmera da torta. E por 7 vezes, Esse vai não usar tá. eu sou e alguma coisa. Então, é chamado de os 7 eu sou espiritual. Então, hoje nós temos os 7 sinais, nós temos os 7 eu sou. A gente vai estudando isso aí. E esse é o primeiro dos eu sou. E claro, a gente já vê, quando a gente falava, toda vez que Jesus usava esse termo, eu sou, ele estava fazendo uma remetendo ao eu sou lá, quando Deus se apresenta a Moisés. Mas quem eu vou falar? Eu sou eu. Tá? Então, isso aqui é muito forte, porque no grego, o termo que é usado, o eu sou, é o termo que só é usado na Septuaginta lá do Antigo Testamento. Então, normalmente em grego não se usava o termo que é usado no Testamento. Então, a gente não tem claro que ele está fazendo uma referência ao eu sou do Antigo Testamento, se revelando como Deus. Mas aí ele fala: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E aqui é muito interessante que ele volta a falar da questão de não ter sede, como ele falou para a mulher samaritana no capítulo 4. Ele fala: vocês estão falando de pão, mas eu sou o pão da vida, e quem vem a mim não vai ter mais fome, e se crer não vai ter mais sede. Alguém aqui já comeu um pão e matou a sua sede? Não, né? Não faz o mínimo sentido. Geralmente dá mais sede. Então Jesus está mostrando, não é pão físico, esquece a ideia de pão físico. Eu estou falando de algo muito superior agora, que vai suprir todas as suas necessidades. Quem vem a mim, que sou o pão da vida, não vai ter mais fome e não vai ter mais sede, não vai ter mais necessidade de alguma coisa, né? A gente come o pão e tem necessidade do líquido. A gente bebe água, mas precisa comer pão. Quem vai a Jesus não tem mais a necessidade de mais nada. Não existe um complemento a Jesus. Ele é total. Ele é o sustento completo da nossa existência. Ele é o sustento completo da nossa vida espiritual. Nós não precisamos de mais nada. Nada completa Jesus. Jesus não é, pensando numa refeição aqui, como é o pão, né? A gente geralmente tem, nossa refeição ela é composta por várias coisas. Jesus, ele é total. Ele é aquela refeição que a gente tem e que supre a nossa necessidade de uma vez por todas. E isso é que é o mais profundo e mais interessante. Ele supre a nossa necessidade de uma vez por todas. É claro que a gente vai entender que nós precisamos sempre nos alimentar dele. Mas ele é um sustento que a gente tem constantemente, mas definitivamente também. Amém? Mas aí, ó, como Jesus continua aqui no verso 36, mas vocês me tendes visto e mesmo assim não credes. Então Jesus está falando, ó, vocês têm me visto, vocês têm visto tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho falado, vocês estão aqui conversando comigo, mas vocês não creem. E ele coloca aqui a responsabilidade sobre esses homens. Vocês têm visto, mas vocês não creem. E aí eu queria pensar aqui em 3 formas que a gente pode ver Jesus. Se a gente entender esses homens aqui, como que eles estavam vendo Jesus? Como uma pessoa comum. Porque não é, ó o que eles falam lá no verso 42. Não é ele, Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e sua mãe? Eles estão olhando Jesus como alguém comum, como eu e você. Como você vem falar que desceu do céu? Como você é o pão da vida que dá sustento? É normal, filho de José e Maria, a gente não conhece seu pai, a gente não conhece sua família, não sabe onde você nasceu, onde você cresceu, a gente viu pequenininho, né? Não é assim, a gente vê alguém que cresceu e fala, te vi, te peguei no colo. E é o que esses homens estão falando, te conheço. Você é pessoa comum, como qualquer um aqui, e agora está querendo aí trazer para você de que você desceu do céu, que você não teve um nascimento comum. Não, a gente te conhece. Então, como que eles estavam olhando para Jesus? Como alguém natural. Agora, existe uma segunda forma que se pode ver Jesus.
Que é o que? É o que Jesus fala lá no... que a gente já estudou anteriormente. Cadê? No verso 26. Jesus respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste o pão e ficaram satisfeitos. Então, qual é a outra forma que a gente pode ver Jesus? Pelos sinais. Né? Quando a gente vem estudando aqui o Evangelho de João, a gente vê que Jesus vem realizando sinais. E que as pessoas, multidões vão até ele, por quê? Por causa dos sinais. As pessoas não tinham ainda entendido que ele era o Cristo, o Messias, o Redentor, o Salvador. Mas eles estavam atrás de alguém que fazia milagres, que fazia as coisas acontecerem. A gente vê isso em todos os evangelhos. As pessoas sempre atrás dos sinais, dos milagres. Isso é muito claro lá quando Jesus cura os 10 leprosos, lembra? Nenhum nem volta para agradecer. Ninguém quer saber. Legal que agora eu estou curado. Quem fez não importa. Importa que eu estava antes doente, agora não estou mais, vou seguir minha vida. Então, qual é a forma de ver Jesus? Ou a gente vê Jesus como um homem comum, ou a gente vê Jesus como aquele que pode suprir nossas necessidades momentâneas, que pode fazer algo grandioso, algo que enche os nossos olhos. Mas existe uma terceira forma de ver Jesus, que é revelado pelo Pai como quem realmente Jesus é. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando para eles. Vocês têm me visto, mas vocês não creem. Vocês me veem como homem natural e vocês veem os meus sinais, mas não creem. Então, Jesus está colocando aqui uma responsabilidade. Vocês olham para mim e não veem quem eu sou, e não creem em mim. E aí, lembrando do texto que a gente leu, né, que tudo que está registrado aqui, tudo que Jesus fez, falou, é para que crendo nele, tenham vida. E Jesus está falando: vocês não creem em mim. Mas aí a gente pode pensar, né, olhando para essa situação e essa dura de Jesus aqui nos judeus, e nós que estamos aqui, nós cremos em Jesus. Amém? Todo mundo crê em Jesus? E crê em Jesus? E a gente pode pensar: puxa, então eu tenho visto Jesus da forma adequada. Eu vi Jesus como o Redentor. Eu não tenho visto ele como uma pessoa comum. Eu não tenho visto ele só como quem realiza milagres, mas eu tenho visto ele como o Cristo, o Redentor, né, o Salvador. E aí a gente pode, de uma forma arrogante, achar que a gente tem algum, né, um QI a mais, porque a gente conseguiu entender essa questão. Puxa, essas pessoas aí, ninguém entendeu nada, né? Eu entendi. Então a gente está numa classe de nível superior de entendimento. Mas aí Jesus, ele continua falando aqui no verso 37, desconstruindo esse pensamento: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Então, como é que alguém chega ao conhecimento de quem Jesus é realmente? Porque o Pai revela. Então, quem é que concede ao homem a capacidade para enxergar realmente Jesus como quem Ele é? O Pai. Isso não está dentro de nós. Isso vem do alto. É o próprio Deus que revela quem é o próprio Deus. Não somos nós que temos a capacidade de enxergar, olhar para Jesus e ver: puxa, Ele é o Redentor. Ele é o meu Salvador. Nós, como seres humanos caídos, corrompidos, né, nascidos em pecado, como diz Davi, nós olhamos para Jesus e podemos só ver Ele como um homem ou como quem realiza algo sensacional. Mas quando o Pai nos revela quem é Jesus, então aí nós podemos realmente enxergar quem é Jesus na sua essência, na sua realidade, na sua totalidade, e podemos crer e receber vida. Amém? Jesus, ele vem desenvolvendo esse aspecto aqui bastante. A gente pode ver, ele vai repetir isso muitas vezes, tá? Mas vamos fazendo por partes aqui e vai ficar mais fácil de entender. E é o que Jesus ainda fala: e de modo algum eu rejeitarei quem vem a mim. Então o que Jesus está dizendo aqui? O Pai é que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e eu não vou rejeitar nenhum deles.
Então isso aqui é muito interessante, que mostra essa ação de Deus levando as pessoas a Cristo e Cristo recebendo sem rejeitar nenhum. Jesus não olha para esse é melhor não, esse eu não gostei muito dele não, ele é meio estranhinho. Não, Jesus não rejeita ninguém a quem o Pai envia ele. Então a gente percebe aqui já uma sincronia perfeita da Trindade. Embora aqui o Espírito Santo não entre na conversa, mas nós, pela revelação progressiva, sabemos que o Espírito Santo está completamente envolvido nessa atuação. O Pai revela Jesus e leva até Jesus, e Jesus recebe. E quem faz todo esse processo é o Espírito Santo. Tá? Mas a gente sabe que o Espírito Santo não entra na conversa aqui. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso daqui. Jesus continua dizendo: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Então a gente percebe Jesus falando: o Pai me dá e eu não vou rejeitar, porque eu desci do céu. Mais uma vez Jesus falando: eu desci do céu, como ele já tinha falado antes do pão que desceu. Eu desci não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então mostrando essa conexão perfeita com o Pai. Tá? Jesus não veio com propósitos próprios. Ele veio para realizar um propósito eterno, estabelecido desde antes da fundação do mundo. Eu vim com um propósito específico e não para fazer a minha vontade. E aí a gente pode pensar, que essa vontade aqui, será que existia algum conflito de vontades? Jesus até queria fazer outra coisa, não, mas como eu vim com essa missão aqui, não tem outra opção, tem que fazer. Será que é isso que Jesus pensava? Não. A gente tem que entender, Jesus é Deus. Ele, da mesma essência do Pai, da mesma essência do Espírito Santo. Portanto, uma só vontade. Existia uma vontade em Jesus como ser humano. Esse não é muito o nosso estudo aqui, da pessoa de Cristo, mas a gente já estudou isso e, fazendo uma propaganda, não perca as nossas aulas dos sábados, que nós teremos aula sobre Cristologia e a essência, a pessoa de Jesus Cristo. Fechou o nosso teaser. Mas em Jesus nós tínhamos 100% Deus, 100% homem. E claro, Jesus foi tentado em todas as coisas como homem. Os textos aqui provam exatamente isso. Jesus foi provado tentado a não fazer a vontade do Pai? Foi ou não foi? Foi. Mas essa era a vontade de Jesus? Não fazer a vontade do Pai? Não. Ele tinha a vontade de fazer aquilo que o Pai gostaria de fazer. Então a gente tem que entender, ele foi tentado, A gente pode pegar a própria tentação de Jesus lá, que os sinóticos tratam, que você não está com fome? Transforma a pedra em pão. Mas o Pai queria isso? Não, Jesus tinha fome. Ele tinha o desejo de comer, mas ele não tinha a vontade de fazer aquilo que o Pai não queria que ele fizesse. Dá para entender? Sei que para nós é um pouco confuso, porque está acima da nossa capacidade intelectual entender esse aspecto todo de Deus e Jesus homem ao mesmo tempo, e as duas naturezas não se misturando, mas também não se conflitando e não lutando uma contra a outra, mas ele perfeitamente Deus homem. Mas a gente vai estudar isso mais a fundo depois, mas só para entender aqui que não existia, Jesus aqui não está falando que eu não rejeito porque não quero contrariar meu Pai. Não, Jesus ele recebe aqueles que o Pai envia exatamente com todo o amor que o Pai tem ao trazer aqueles a Cristo. Então, Jesus não recebe de mau humor, Jesus não recebe por obrigação. Ele recebe porque Ele ama aqueles a quem o Pai traz a Ele. Amém? E aí ele vai destrinchar aqui qual é a vontade de Deus exatamente. A vontade do Pai. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. E aí aqui essa canção que a gente acabou de cantar, qual que é essa frase que a gente ficou repetindo no final? Não me deixarás cair. O que Jesus está falando aqui? E a vontade do Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu.
Né? Então, enquanto a gente cantava essa canção, eu falei, é exatamente o que a gente vai falar daqui a pouco. Deus, né, leva as pessoas a Cristo e Cristo não vai perder nenhum deles. Né? A gente pode entender, depois Jesus vai falar sobre ele ser o bom pastor, né? E quando junta as ovelhas, Jesus não vai deixar nenhuma se perder. Jesus não vai deixar nenhuma morrer. Jesus não vai deixar nenhuma ir para outro aprisco. Não. Ele vai cuidar delas. E a gente vê aqui, vai cuidar até o fim, porque mais que eu ressuscite no último dia. Lembra que a gente falou lá do capítulo 5 sobre a ressurreição do último dia? Aqui Jesus volta a falar disso. Ele falou, e eu vou segurá-los, eu recebo, não rejeito nenhum deles, acolho, trago para mim e vou segurá-los até o final. E lá no último dia eu vou ressuscitar. Então aqui mostra, né? Essa é a vontade do Pai e eu vou fazê-la. Jesus está deixando claro aqui que essa é a vontade do Pai desde antes da fundação do mundo e que Ele vai cumprir isso daqui. E Ele continua no verso 40. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Aqui então Jesus ele dá uma ampliada, né? Parece que ele repetiu a mesma ideia, mas a gente vê que tem alguns detalhes diferentes. Percebe aqui que ele fala que todo aquele que vê o Filho. Lembra quando ele lá no verso 36, vocês têm me visto, mas não credes. E aqui que ele fala, mas todo aquele que vê o Filho e crê. Então aqui Jesus volta a falar do ver e crer, né? Tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E aqui a pequena diferença que existe entre o verso 39 e o verso 40 está aqui no português. Talvez a gente não consiga sacar tanto, no grego fica um pouco mais claro, mas primeiro Jesus fala, ó, que eu não perca nenhum de todos aqueles que o Pai me deu, mas que ressuscite no último dia. Então Jesus aqui está falando de uma totalidade dos salvos, dos eleitos do Senhor. Ele pega todos esses que o Senhor me deu, eu vou guardá-los até o fim. Já no verso 40, ele põe no singular, ó, todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Agora Jesus já não está falando mais de várias pessoas ao mesmo tempo, mas ele está olhando individualmente para cada um. Então, nós podemos entender de duas maneiras. Deus, né, ele nos vê os seus eleitos de uma forma geral, é a igreja. Então, Deus pode olhar para o nosso pequeno grupo aqui, que é uma partezica de nada da igreja do Senhor, dos eleitos do Senhor, de toda a história, e que ainda serão salvos, serão alcançados, talvez que ainda vão nascer, e que, se o Senhor não voltar hoje, né, os que vão nascer, que serão atraídos a Cristo também, todos esses, Jesus acolhe e que vai manter até o final. Mas Jesus não, ele não olha só a nós por cima, assim, como um grande povo, mas ele olha a gente individualmente, e ele sustenta individualmente até o fim, e lá no último dia ele vai chamar nome por nome. Então isso mostra uma preciosidade dessa obra da salvação do Senhor, que ele olha coletivamente, mas ele também nos olha individualmente. Ele não, diferentemente do que o nosso país nos vê, como mais um CPF, não, Jesus não olha como mais um número no hall de membros celeste. Não, ele olha a gente individualmente. Nós somos particularmente adquiridos por Deus. Ele olha cada um de nós, e isso que é mais incrível, ele olhou para a gente antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, é o que diz lá Paulo em Efésios. Em Cristo nós somos escolhidos antes de tudo. Antes de tudo existir, antes do universo existir, Deus já tinha escrito o nosso nome no livro da vida. O nosso nome individual. Ele não pôs lá, aquele grupo que se reúne ali na Calém. Não, ele pôs o nome de cada um de nós que estamos aqui individualmente. Ele nos olha como o corpo de Cristo. Quando ele olha todos nós ao mesmo tempo, é o corpo de Cristo.
mas ao mesmo tempo Ele olha cada um de nós individualmente. E Ele atraiu cada um de nós individualmente, nos levou a Cristo, e Cristo nos acolheu individualmente. Jesus lá na cruz do Calvário, Ele estava olhando para nós coletivamente e individualmente. Ele estava levando o pecado de todo o seu povo, mas Ele estava levando o meu pecado, o seu pecado, individualmente. Tá? Então, isso é a grandiosidade, a maravilha da obra de Cristo. Né? Como que isso pode ser? Não sei. A nossa mente, a gente não consegue pensar dessa maneira. A gente não consegue lembrar nem o nome de todas as pessoas que a gente já viu na vida, né? Que conheceu. Como que é o nome dessa pessoa mesmo? Não, mas Jesus sabe. Jesus não esquece o nosso nome. Ele não esquece quem nós somos. E Ele não vai esquecer da gente. Esqueci lá do Jefferson, tinha que sustentar ele, mas estava preocupado com o Silvio, esquecido. Não tem isso. Jesus é o tempo todo cuidando individualmente, sem perder nenhum. Ele não se distrai com um para cuidar do outro. Como que isso pode ser? É Deus. Né? Ele é Deus, Ele não é como a gente. E é por isso, nós não podemos olhar Ele como nós olhamos qualquer pessoa, porque Ele não é qualquer pessoa, Ele é Deus. E nós temos que ver Ele como quem Ele é e crer exatamente nisso. Amém? E aí, né, aqui a gente pode entender mais algumas coisas importantes que tem nesse verso. Aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Percebe que Jesus coloca a vida eterna antes de ressuscitarei no último dia? Isso é importante? Porque a gente pensar, Jesus vai cuidar, e aí a vida eterna é o quê? É lá depois, quando Jesus voltar, aí nós experimentaremos a vida eterna. Não, Jesus coloca a vida eterna antes de o ressuscitarei no último dia. Por quê? Porque quando nós cremos, a partir do momento que nós cremos, nós já experimentamos a vida eterna. Nós que cremos, podemos hoje, em meio desse mundo turbulento, dessas confusões que existem nessa vida, experimentar a vida eterna. Então a vida eterna, nós temos que ter os olhos lá no porvir. Jesus vai retornar, vai voltar, vai me chamar pelo nome, se for hoje e eu estiver vivo, né, vai ser agora, vai ser já, mas se eu tiver morrido, Ele vai me ressuscitar, vai me chamar pelo nome, vou me encontrar com Ele de qualquer maneira, mas a questão é que hoje, antes de morrer, eu posso experimentar a vida eterna. Nós podemos desfrutar da vida eterna hoje. Então nós vivemos, né, com os olhos no porvir, sabendo que nós temos uma expectativa de uma vida superior à que nós vivemos hoje, longe de toda tristeza, de toda dor, de toda maldade. Nós vamos viver num lugar perfeito, desfrutando da presença de Deus ali, Jesus Cristo na nossa frente. Não mais pela fé. Nós não precisaremos mais exercer fé em Cristo, porque nós estaremos ali diante dele. Né? Paulo fala lá em Coríntios que hoje nós vemos como por um espelho, mas veremos Ele plenamente e conheceremos Ele como Ele nos conhece. Mas hoje nós já podemos experimentar exatamente esse reflexo dele. E nesse reflexo que Ele nos revela, podemos experimentar vida eterna real. Não nublada, vida eterna real. Né? Em meio a tantas dificuldades, nós podemos viver a vida eterna. E nós, talvez fazendo aqui um adendo, a gente que vive num país que não sofre perseguição, tudo, e a gente acaba se distraindo com as coisas da vida, e às vezes nós achamos que a nossa vida é muito ruim, né, por causa das situações que a gente passa. Eu sei que cada um aqui deve ter as suas lutas diárias, de diversas áreas diferentes, mas todos nós temos. Nós temos as dificuldades da vida com a família, com a saúde, com o trabalho, com as finanças, em todas as áreas, com o pecado. É ou não é? Nós temos essas lutas. E muitas vezes nós achamos, porque a minha vida é muito difícil, a minha vida é muito pesada, é muito complicada. Né? E a gente olha, será que o Senhor está lembrando de me sustentar até o fim? Será que isso serve para mim também? Será que Ele realmente pode me sustentar? Não, Ele pode. E a gente olha às vezes
pessoas que estão em países complicados, onde sofrem perseguição por causa do Evangelho. E aí a gente ouve relatos e testemunho dessas pessoas expressando uma alegria imensa em meio a sofrimento que nós não fazemos ideia do que é. A gente nunca apanhou por crer em Jesus. A gente nunca foi torturado por crer em Jesus. Mas existem tantas pessoas que são torturadas, que vê a sua família ser morta por causa do nome de Jesus. E eles podem ali, no meio daquela situação, falar, não, eu estou experimentando algo que ninguém pode entender. Né? Tantos relatos a gente já ouviu, né? De pessoas ali sendo ameaçadas de morte. Nega Jesus, que você vai ficar bem. Não, de forma alguma. Mas você vai morrer. Se eu morrer, eu vou me encontrar com ele. E as pessoas, como pode? Como pode alguém, em sã consciência, preferir a morte a negar alguém que nunca existiu? Pois é, ele existiu. Ele existe. E isso, quem pode compreender? Só aqueles a quem o Pai revelou. Por isso que as pessoas não conseguem entender o nosso relacionamento com Cristo. Porque se o Pai não mostrar, se o Pai não revelar Cristo, é uma grande loucura, é uma grande ideia de doido. Mas nós que experimentamos, nós vemos Cristo, e para a gente não é nenhuma loucura. Cristo é a nossa vida eterna. E nós hoje podemos experimentar dessa vida. Nós que realmente cremos em Jesus, nós podemos falar, não, Ele transformou a minha vida. Eu continuo passando por dificuldades. Eu continuo lutando contra o pecado. Eu continuo lutando contra as situações difíceis, as doenças. Mas eu tenho algo dentro de mim, uma chama viva, que nada disso pode apagar. Por quê? Porque isso foi que o Pai me revelou. E que se a gente tenta explicar para certas pessoas e elas não conseguem entender. Por quê? Porque isso foi revelado pelo Pai, isso não é intelectual. Isso não foi nós com um QI superior que conseguimos entender, mas foi o Pai que nos revelou na sua infinita misericórdia. Amém? Mas vamos continuar aqui. E a gente vê que no verso 41 e 42, os judeus não conseguiram exatamente ver isso. Eles começaram a criticá-lo. Depois disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Que papo furado é esse? Né? Jesus está fazendo... Olha o que Jesus está revelando. Vem com esse papinho aí. Não é o filho de José? A gente não conhece seu pai, não conhece sua mãe? É aquilo que a gente já falou. Como pode estar dizendo desci do céu? Jesus não vai entrar numa discussão com ele. Olha o que Jesus responde no 43. Não me critiqueis. Não fica falando do que vocês não sabem. E aí, como que Jesus vai responder a eles? No 44, Jesus volta mais uma vez a falar dessa doutrina maravilhosa aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus mais uma vez repete isso. Só que agora ele deixa um pouco mais enfático. Vocês estão me criticando, vocês não estão entendendo nada. E sabe por quê? Porque ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Se vocês estão olhando para mim e não estão entendendo nada, o Pai não trouxe vocês a mim. Então eu não posso acolhê-los. Vocês não podem crer em mim, eu não posso acolher vocês. Vocês não podem ver quem eu realmente sou, porque o Pai não os trouxe a mim. E aqui, isso é uma doutrina complicada, de se entender muitas vezes, que é a doutrina da predestinação, da eleição de Deus. Tá? Esse texto aqui, ele mistura várias coisas, como a gente já falou, essa do Senhor sustentar a gente, é a doutrina da perseverança dos santos. Tá? A gente vai estudar isso mais detalhado também aos sábados, mais uma vez nossa propaganda. Mas isso que Jesus está falando, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então a gente tem que entender que existem pessoas, de todas as pessoas existentes na história da humanidade, aqueles a quem o Pai trouxe a Cristo. E essa palavra usada aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esse trouxer aqui é realmente de pegar e trazer. Quando
Quando você fala, não, eu trouxe alguma coisa, como que foi que aconteceu? Você chamou? Né? Quem trouxe aqui a sua Bíblia hoje? Você trouxe a Bíblia, né? Ou não? Então você trouxe a sua Bíblia. Como que você trouxe a sua Bíblia? Em casa você chegou para ela, eu estou indo para a igreja, vamos lá. E ela foi te seguindo? Não, você pegou. E é exatamente isso que o texto está dizendo. O Pai pega e leva a Cristo. Ele não chama, ele não aconselha, ele não faz um tchauzinho, vai até Cristo. Não, ele pega e leva a Cristo. Isso é maravilhoso. Você lembra que nós estávamos falando aqui da salvação, que Jesus nos olha individualmente? Então o Pai, ele não fez assim, né? Pegou um montinho aqui e tal. Não, ele pegou cada um de nós individualmente e nos levou a Cristo. Ele foi nos pegando pela mão. Ele não simplesmente chamou a gente. Ô Jefferson, vai lá até Cristo. Não, ele foi até o Jefferson, pegou o Jefferson e levou até Cristo. Isso é maravilhoso. Isso faz a gente isso tem que redundar em adoração ao Senhor. Porque se nós estamos aqui, por que foi? Porque o Pai pegou a gente e trouxe. A gente não veio porque estava com vontade, a gente não veio para o livre e espontânea vontade, a gente veio porque o Pai, na eternidade, olhou para cada um de nós e nos pegou e nos levou a Cristo. Isso é maravilhoso, isso tem que fazer a gente adorar o Senhor com todas as nossas forças. E aqui é interessante a gente notar alguns pontos importantes sobre algumas impossibilidades, né, que existe aqui. Quando Jesus fala, ninguém pode vir a mim, ele está trabalhando de uma forma negativa, certo? Porque primeiro Jesus fala aqui, né, todo aquele que vem a mim eu não rejeitarei, né? Aquele que o Pai trouxer eu não vou rejeitar, né? Como ele vem falando nos versos anteriores. Como agora ele está falando, né, não me critiqueis. Vocês não conseguiram entender? Por quê? Porque ninguém pode vir a mim. Agora Jesus ele inverte a polaridade da conversa. Então ele não vai falar positivamente, né, de uma ação, mas ele vai falar do inverso. Ele vai falar de impossibilidades. Então existem 3 impossibilidades aqui nesse verso. A primeira, é impossível para alguém, né, tanto moral quanto espiritualmente, que ela possa ir até Cristo se não for atraída pelo Pai. Concorda com o texto? Né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então ninguém pode ir a Cristo. Isso faz sentido. Realmente, né, intelectualmente, faz sentido, eu vou. Né? O que ele fez? Nada. Exatamente, não faz nada, porque está morto. Então, é exatamente essa questão. Ninguém pode ir a Cristo, por quê? Porque está morto, a não ser que o Pai pegue. E quando o Pai pega, o que ele faz? Ele ativa. Ele concede vida. Né? Mas a vida não é em crer. É que aqui é um aspecto meio uma questão lógica, mas essas coisas acontecem quase simultaneamente. O Pai atrai e leva a Cristo, que abre os olhos do homem. E aí ele olha para Jesus, fala, é Deus, é o Cristo, é o meu Redentor. E aí crê e recebe vida eterna instantaneamente. Mas percebe, é quando o Pai atrai. Mas se o Pai não atrair, ninguém chega a essa conclusão. E agora, outra impossibilidade. Que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas o que Jesus fala lá? Que eu não perca nenhum daqueles que me deu. E no verso 37, e todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Então qual que é a impossibilidade? Que todo aquele que for atraído pelo Pai, não tem que falar, não quero. Concorda? Porque todo aquele que o Pai traz, esse vai ficar até o final.
esse vai vir a Cristo. Então, da mesma forma nós temos a impossibilidade de alguém não poder chegar a Deus se o Pai não o trouxer, da mesma maneira, alguém que o Pai trouxe não pode falar, não quero. Não acho que não é legal, não. Jesus não é tudo isso, não. Não. Quando o Pai revela, os olhos se abrem e nós cremos. Né? E existe uma outra doutrina chamada graça irresistível, né? Que é exatamente isso aqui. Quando o Pai nos atrai a Cristo, isso se torna irresistível para nós. E aqui cabe ressaltar como que funciona essa questão. Porque eu falei da sua Bíblia, né? Agora, a sua Bíblia teve uma participação qualquer na sua ação de vir para a igreja? Não. Só que nós não somos objetos, concorda? Nós temos sentimentos, nós temos vontades, nós temos ações, nós temos iniciativa. Então, nós não podemos também achar que Deus nos trata como objetos. Não, Ele nos trata como pessoas reais, emocionais, espirituais e volitivas, que têm vontade, que têm desejos. Então, como que Ele nos atrai? Ele não nos pega à força e coloca em Cristo. Ele nos atrai como influenciando de uma forma poderosa e não de uma influência como nós exercemos às vezes nas pessoas. Não, vai lá, que é legal. Vamos lá na igreja, você vai gostar. Não é esse tipo de influência. É uma influência poderosa, irresistível. A forma como o Pai nos apresenta a Cristo faz nós desejarmos Jesus. Então não é forçado. O Pai não nos coloca Jesus goela abaixo. Não, Ele nos coloca diante de Cristo, ilumina os nossos olhos e isso se torna irresistível para nós. É só você lembrar da sua experiência de conversão. Como que foi? Quando você percebeu, conseguiu compreender o que Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário, qual foi a sua reação? Será? Vamos pensar um pouquinho. Não, quando a cruz é revelada, a obra maravilhosa de Cristo, o que nós fazemos? Senhor, eu preciso disso. Era o que eu procurei a minha vida inteira. Era aquilo que o meu coração estava ansiando. Então o que é isso? É o Pai nos atraindo e tornando Cristo irresistível para nós. Nós olhamos para Cristo e falamos, eu não posso viver mais sem Ele. E por que nós nunca mais seremos lançados fora? Porque a atração continua até o último dia. É só pensar, muitas vezes nós temos os nossos altos e baixos na vida, na própria vida cristã. Mas quem aqui já falou, não, resolvi que realmente Cristo não faz o mínimo sentido? Alguém já fez isso? Por quê? Porque cada vez que você lê as Escrituras, cada vez que nós nos reunimos aqui e falamos da obra de Cristo, o que acontece no seu coração? Puxa, é isso mesmo. Como que eu vou ficar longe disso? O que é isso? É a atração irresistível do Pai, nos levando constantemente a Cristo. Ele fez isso e Ele continua fazendo. Isso é graça irresistível. É isso que o Pai faz. Então é impossível que alguém que o Pai trouxe resista a Cristo. E aí nós podemos entender, né? Por que muitas vezes nós pregamos o Evangelho e nada acontece? Você já não fez essa pergunta? Puxa, tem pessoas que eu estou há anos pregando o Evangelho e nada. Jesus explicou. Porque o Pai não revelou. O que nós podemos fazer? O que eu e você podemos fazer com relação a isso? Nada. Isso mostra, né? Da mesma maneira que nós temos esta responsabilidade de irmos até Cristo, né? Porque é o que Jesus fala. Vocês olham para mim e não creem. O crer, a responsabilidade é de quem? Quem tem que crer? Nós. É uma responsabilidade nossa. Jesus não crê para a gente, Deus não crê para a gente, o Pai não crê no nosso lugar. Ele torna Cristo irresistível e nós precisamos crer. Então é onde nós não somos objetos. Nós realmente vamos até Cristo. Nós temos uma atitude, nós olhamos para Ele e falamos, eu quero, eu te recebo. E nós agarramos Jesus, que é o crer.
Mas, como que nós podemos levar uma pessoa a crer? Não podemos. Qual que é a nossa missão? Pregar o Evangelho. Porque nós entendemos também que cremos pela pregação da palavra do Evangelho. É assim que nós cremos, é ou não é? Como que todos nós chegamos aqui? Porque alguém pregou o Evangelho para a gente. Né? Mesmo, falei, eu nasci, né, em lar cristão. Então eu venho ouvindo o Evangelho desde que eu nasci. Então, como que eu cheguei à salvação? Não é porque eu nasci na igreja, mas é porque eu ouvi o Evangelho. E é o Evangelho que me transformou. Amém? A gente tem que entender isso. As pessoas que nascem na igreja, né, tipo eu, a Esther, Jude, Silas, né, quem mais aqui que nasceu na igreja? A Carla, Cibele, né? Nascemos já nesse ambiente. Então parece que, né, a gente nasceu crente. Não, nós também somos atraídos a Cristo, né? Nós vamos ouvindo e a gente pode entender. Às vezes a gente, né, talvez já perguntaram para você, né, Silas, qual foi o dia da sua conversão? Não sei, a gente não sabe, né? Sabe, Sibeli, o dia que você se converteu? Você está, não, esse dia realmente. Por quê? Porque a gente vem ouvindo o Evangelho e a gente é atraído desde criança. Claro, existe uma hora onde tudo faz sentido. Mas quando. Não é que. A gente não. Eu já passei por isso, assim, eu já ouvi testemunhos de outras pessoas também, né? Porque tem aqueles, porque eu sou ex-traficante, eu sou ex não sei o quê. A gente não é ex nada, né? Então parece que a gente muitas vezes entende que a nossa experiência de conversão ela é inferior, às vezes, de outra pessoa que teve, né? Porque eu vivia nas drogas, minha vida, e aí quando eu encontrei Cristo, transformou. A gente olha pra gente, né? Não transformei de nada, né? Eu já era bonzinho até quando fazia umas travessuras quando era criança, mas nada demais, né? Mas a gente tem que entender, todos nós somos pecadores, né? E a nossa conversão, ela também é real. A nossa atração a Cristo é da mesma maneira. A transformação que Cristo causa em nós é a mesma. E a gente não tem essa diferença. Eu creio que para nós é um grande privilégio nascer no lar cristão. Nós não precisamos experimentar esse monte de porcaria que as pessoas experimentam até ter um encontro real com Cristo. E isso é graça. Isso é uma graça que o Senhor concede por causa dos nossos pais. É um pacto que Deus faz com os nossos pais, porque os nossos pais têm um pacto com Cristo, e nós entramos no meio dessa coisa pela graça do Senhor. Então nós somos livres de muita coisa, é ou não é? Muita coisa. E eu posso agradecer a Deus por isso. Então, mas eu não posso diminuir a grandiosidade e a preciosidade da minha conversão, porque eu também fui atraído pelo Pai, desde antes da fundação do mundo, a ir a Cristo, a crer em Jesus, a receber a vida eterna. Amém? Mas vamos continuar aqui, só para terminar. E olha quando Jesus ainda continua. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Então aqui Jesus ele vai citar Isaías, né, que como já diz os profetas, né, todos serão ensinados por Deus. O texto lá da Septuaginta mesmo fala, e os seus filhos serão ensinados. Então a gente já percebe aqui um pouco mais inciso ainda, né? Quem vai ser ensinado por Deus? Os filhos. Quem são os filhos? Aqueles que creem. Percebe que é um negócio meio, parece um ciclo assim, né? Quem são os filhos? Aqueles que creem. E quem vem a Cristo? Quem crê em Cristo? Os que são ensinados pelo Pai. Então a gente percebe que tudo parte do Pai, né? O Pai, né? Quando a gente estudar a Trindade, a gente vai entender um pouquinho melhor essa concepção toda, mas tem que entender que é o Deus Trino que nos salvou. Não foi só o Pai, não foi só Cristo e não é só o Espírito Santo. É uma obra da Trindade Santa. A salvação é uma obra da Trindade toda, né? Nós, e como eu falei aqui, né?
nós entendemos que essa obra aqui ela é realizada pelo Espírito Santo, né? Então aqui fala que o Pai nos ensina. Mas como que o Pai nos ensina? Pelo Espírito Santo, pela palavra. E aqui é onde vem o Evangelho. E serão todos ensinados por Deus, todos os filhos, todos aqueles, como está em Atos, destinados à salvação, destinados a serem salvos. Esses serão ensinados por Deus e eles irão até Cristo, né? E todo aquele que aprende do Pai, né? E aí a gente pode entender aqui a iluminação, aqueles que foram iluminados pelo Pai, e eles vêm a mim. É o que Jesus está dizendo aqui, tá? Então a gente percebe que tudo parte de quem? Do Pai. Tudo parte de Deus. A obra da salvação, ela é uma obra de Deus. É Deus quem salva, né? Esse é um pensamento monergista, tá? De onde vem a palavra monergista, né? Mono vem de um, e de energia, né? Uma só energia. Então, nós cremos numa salvação monergista. A energia vem de quem? De Deus. Ele nos concede o crer. Ele ilumina o nosso entendimento. Nós cremos. Vai falar, então, mas aí eu participei. Como que nós chegamos a crer? Porque o Pai nos ensinou a crer. Então, tudo é do Pai. Nós somos ativos nisso, na questão de que nós cremos. E realmente somos nós que cremos. Ninguém crê no nosso lugar. Eu e você que temos que crer. Exercer a nossa fé em Cristo. Mas tudo parte do próprio Deus. A salvação nasceu no coração de Deus. Foi planejada por Deus. Foi executada por Deus. E é sustentada por Deus até o final. Amém. Isso é importante da gente entender. E aí Jesus ainda fala aqui no verso 46, não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, porque somente ele viu o Pai. Então aqui Jesus, mais uma vez, ele vai declarar-se ser Deus. Tá? Então aqui parece que ele faz um adendo, né? Porque qual é o ponto aqui? Esses judeus, eles liam as Escrituras. E eles se consideravam, né, todos filhos de Deus, certo? Esse é o ponto. Mas aí o que Jesus fala? Que quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Quem são realmente os filhos? E os que obedecem, os que creem, os que vivem aquilo realmente. Não só que, não, mas eu nasci na comunidade de Israel, né? Não, são aqueles que realmente são ativos, que olham e entendem. Então ele está falando, vocês estão lendo tudo aí, né? Lembra que te leu no verso, não, no capítulo 5? Cadê? Onde é que está? No verso 39. Vós examinais as Escrituras para julgar ter nelas a vida eterna. Só que elas dão testemunho de mim. Então o que Jesus estava falando? Vocês são os caras que leem. Vocês estão lendo as Escrituras. Vocês se consideram filhos. Mas vocês não estão sendo ensinados por Deus. Porque vocês não estão olhando para mim e crendo. E não é isso que a gente vê no mundo hoje também? Trazendo isso para a nossa realidade? Talvez nem pessoas que... né, a Bíblia já não é lida como esses homens liam, criteriosamente, estudavam. Mas hoje, todo mundo é filho de Deus, não é? Eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não, os filhos de Deus são aqueles que são ensinados e que são atraídos a Cristo. Só esses são os filhos. Os outros são criaturas, mas não filhos. E nós somos filhos não por mérito nosso, somos filhos porque Deus nos escolheu e nos fez filhos e nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus porque cremos, que é o que está lá no capítulo 1. Amém? E aí ele conclui aqui, né, conclui hoje, no que a gente está falando aqui. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E esse é o grande ponto, né? A gente entende aqui que foi o Pai que nos atraiu, é o Pai que nos chama, é o Pai que concede a salvação, que nos leva a Cristo. Mas o ponto ativo nosso é
Quem crê tem a vida eterna. Então, qual que é a nossa parcela nisso tudo? Crer. E por isso eu quis ler lá o do capítulo 21. Para que crendo tenham vida. Né? Nós precisamos continuar crendo. Só que nós sabemos que o continuar crendo é uma obra de Cristo também. Porque Ele nos sustenta. Mas nós temos que continuar crendo. Né? Então eu creio, né, entendo, dentro dessa obra da salvação, que quem morreu na cruz foi Jesus. Quem nos limpa dos nossos pecados? Jesus. Quem nos justifica diante do Pai? Jesus. Quem nos transforma a nossa vida? Tudo Jesus. Tudo nele. É tudo Deus. É uma obra da Santa Trindade. Agora nós estamos trilhando o caminho da vida cristã. E quem nos sustenta? Deus. Mas quem vive essa vida cristã? Nós. Então, em momento algum, aqui a gente entende, e eu lembro que o Luciano uma vez pregou sobre isso, entre um equilíbrio que existe entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Vocês lembram disso? Né? Que existe as duas coisas. Deus é totalmente soberano. Ou seja, se Ele disse que vai nos manter até o final, Ele vai nos manter até o final. Então nós podemos achar que nós vamos perder a nossa salvação? Não. O Luciano ainda falou disso semana passada. Não foi? Quem é salvo até o fim, não perde. Agora, não é porque nós cremos que nós somos salvos até o fim, então beleza, agora vou curtir a vida. Não, porque nós fomos ensinados, estamos sendo ensinados, nós estamos sendo sustentados por Cristo. E o que é o sustento de Cristo? É garantir que mesmo a gente fazendo um monte de bobagem, Ele garante a nossa salvação no final? Não. O que é o sustento? Dia após dia, Ele nos ensinando, nos transformando e convertendo as nossas atitudes dia após dia a tornar a imagem do Filho, do unigênito de Deus. Então, essa é a nossa parte ativa. Né? Nós entendemos que é tudo dele, mas nós fazemos dia após dia a nossa parte o quê? Olhando, examinando as Escrituras e olhando, estou aprendendo com o Pai, que eu ainda estou pecando nisso. Eu me arrependo, me humilho diante de Deus e vivo mais um dia, me livrando daquele pecado. Lembrando de Hebreus, vou me desfazendo daquilo que me prende, vou tirando esse peso dia após dia. A salvação aconteceu definitiva, ela não é gradual. A salvação é definitiva. A justificação é definitiva. Nós não somos em parte justificados e agora a gente tem... Isso daí é coisa dos romanos lá, né? Que a gente recebe um pedacinho de justiça e agora a gente tem que fazer a nossa parte, porque senão a gente vai para o purgatório. Não. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. O que ele fala? Nós somos justificados pela fé. Então já fomos. Definitivo. Nós somos salvos? Somos salvos. Nós já experimentamos a vida eterna? Já. E isso que é interessante. Se a vida é eterna, ela pode acabar? Não, por isso que a salvação não acaba. A salvação é definitiva, porque a vida é eterna. Agora, nessa trajetória, até o último dia, onde seremos ressuscitados por Cristo, nós temos a nossa vivência diária, deixando os nossos pecados, deixando as nossas a falta de fé, a falta de crença no que a palavra de Deus nos diz. Nós vamos deixando isso de lado, nós vamos convertendo os nossos pensamentos. Aí, lembrando de Paulo em Romanos, nós vamos transformando a nossa mente conforme a vontade de Deus. Então, essa salvação definitiva de Deus, essa justificação é definitiva, mas a nossa santificação, ela é constante, ela é progressiva, né? Até chegarmos à estatura de varão perfeito, como a do unigênito do Pai. Tá? Então, isso nós precisamos entender. São duas coisas distintas, mas nós fomos salvos. E agora nós experimentamos dia após dia a nossa santificação, a nossa transformação. E entendemos, nós nos humilhamos ativamente diante de Deus, mas nós entendemos, é o Senhor que está nos sustentando. Cada vez que nós temos
uma iluminação de que eu pequei. Quem foi que fez isso? O Espírito Santo. Ele nos mostrou, ó, você pecou. E aí nós, ativamente, Senhor, me perdoa, eu pequei. Eu não quero mais viver na prática do pecado. Essa é a nossa participação. Eu não quero. E aí, né, e talvez todos nós temos esse testemunho para dar. Quantos de nós já tínhamos um pecado e nós nos humilhamos diante de Deus e nunca mais cometemos aquele pecado? Você pode dizer isso? Aquele pecado, pelo menos, aquele, nós temos outros, mas aquele realmente ele foi erradicado da nossa vida. E aí nós podemos dizer, quem foi que se livrou desse pecado? O Espírito Santo. Foi Jesus. Foi o Pai. Foi a obra da Trindade em nós. Não fui eu. Eu gosto muito de pensar dessa maneira para seguir como norma da minha vida. Se eu pequei, fiz coisa errada, de quem é a culpa? Minha. Eu deixei o pecado, eu fiz uma coisa boa, de quem é o mérito? De Deus. E esse é o que norteia a minha vida. Para que isso é importante, para que a gente nunca se orgulhe. Porque uma coisa complicada que eu vejo que muitas pessoas que creem nessa doutrina, que Deus nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, não por mérito nosso, mas por sua infinita misericórdia. E nós podemos olhar, tá vendo? Eu fui escolhido e tem um monte de gente que não. Qual o mérito que eu tenho nisso? Nenhum. É misericórdia. E como Paulo fala, Paulo se considerava o pior dos pecadores. E tem tantos homens na história, Com quem que foi? Deixa eu tentar lembrar. Foi com... Francisco de Assis. Lembrei. Perguntaram uma vez para ele, por que Deus te salvou? Aí ele... Não sei te responder. Aí passou um tempo. Aí ele falou, eu tenho resposta para a sua pergunta. Eu sei por que Deus me salvou. E por quê? Porque eu era o pior dos pecadores. E essa é a grande realidade. Por que Deus, em meio a tanta gente, escolheu eu e você? Porque nós éramos os piores pecadores. Não é o contrário. Deus não escolheu os melhorzinhos para salvar. Ele escolheu os piores. E aí, voltando, só para a gente concluir, que eu já adiantei demais aqui no horário. Nós que nascemos na igreja, mas eu nunca fui tão pecador assim. Conheço gente que é muito pior do que eu. É ou não é? Nunca nem fiz nada tão complicado assim, nada. Mas qual que é a questão? Qual é o meu potencial de pecaminosidade? Essa é a grande questão. Nós nos conhecemos. Nós sabemos quais são as nossas inclinações à carne. E eu tenho certeza que se não fosse nós nascermos no lar onde nós nascemos, no ambiente cristão, ouvindo o Evangelho desde criança, nós seríamos, sei lá o quê, os piores pecadores realmente. Aqueles que a gente olha na história, como pode alguém fazer um negócio desse? Esse seria a gente. Exatamente, ou pior. Então eu creio que se Deus nos deu a graça de nascer no lar cristão, é porque Ele tinha visto que se não fosse por isso, nós seríamos as piores pessoas do mundo. E por isso que Ele nos deu a graça de nascer no lar cristão. Então, continuamos sendo os piores pecadores em potencial. Mas se é em potencial, nós somos pecadores, porque nós nascemos pecadores. Então, nós temos que entender, a graça do Senhor é que nos atraiu. E o que é graça? Graça é imerecida. Graça foi porque Ele nos olhou e Ele nos atraiu. Então, se nós podemos falar, nós somos a comunidade dos eleitos, nós somos os escolhidos de Deus, isso tem que redundar não em orgulho, muito pelo contrário, mas em falar, que privilégio, eu, pecador do jeito que sou, ser contado como um dos santos, porque o Senhor resolveu fazer isso. Isso tem que mudar inclusive os nossos cultos.
A gente chegar aqui para cultuar a Deus, sabendo, eu era o pior pecador, mas olha o privilégio que eu tenho de vir aqui louvar o Senhor, de entrar na presença dEle, sem medo que Ele não vai me fulminar, porque Ele é justo. Mas por causa de Cristo, eu posso entrar na presença dEle, eu posso me dirigir a Ele e falar, Pai, sem medo. Isso tem que mudar a nossa adoração. Né? Essa doutrina da eleição, da perseverança dos santos, né? Da graça irresistível, ela serve para quê? Para tirar todo o nosso orgulho, para mostrar que a gente não é nada, mas que Ele é tudo, e que Ele fez tudo por sua misericórdia. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Né? Eu realmente creio que é um assunto bem complexo, que existe muita divergência dentro da igreja, tá? Mas que é o que a Bíblia nos ensina, amém? E eu creio que se nós realmente crermos nisso e levarmos a nossa vida norteada por isso, nós realmente adoraremos o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa vida, com tudo aquilo que nós temos, porque é impossível para aquele que olha para um Pai santo, justo, perfeito, e nós pecadores, transgressores, e Ele nos pega e nos leva a Cristo, o inocente que morreu no lugar de pecadores. Puxa, como que eu posso agora viver a minha vida de qualquer maneira? Como que eu posso achar que Deus não me ama? Como eu posso achar que, né, eu sou melhor do que alguém? Percebe como isso gera várias implicações na nossa vida? Mas não, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para vivermos as boas obras, para vivermos santos e irrepreensíveis na sua presença.